O distanciamento é uma das principais formas de prevenção contra o novo coronavírus. Sobre esse assunto, eu converso agora com a professora de Demografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a professora Luciana Lima, já está aqui com a gente, sempre atendendo a nossa equipe de reportagem, falar sobre esse assunto, sobre distanciamento, a taxa de isolamento social. Professora, muito bom dia, quero agradecer a participação aqui, pela participação no Notícias da Manhã e pedir logo para falar sobre a questão desse isolamento social. Aqui, por exemplo, algumas pessoas, inclusive, participam com a gente, fazer aqui uma comparação entre, por exemplo, a região metropolitana de Natal, essa região maior aqui do nosso estado, mais perto das praias, litorânea, em relação ao interior do Rio Grande do Norte. Há uma diferença? Fala pra gente, bom dia. Bom dia, Ana Alisson. Bom dia aos telespectadores. Com o endurecimento desse novo decreto que foi anunciado a partir do dia 4 de junho, a gente espera que sejam feitas fiscalizações, principalmente na parte da orla, Então, mas mesmo assim, embora o distanciamento social tenha aumentado um pouco no último domingo, ainda ficou muito aquém, daquilo que a gente espera, Então, com o decorrer da semana, a gente pode acompanhar e verificar se está sendo cumprido, Pois em nenhum momento, desde o início da pandemia, algum município da região metropolitana ou o próprio estado, na sua média, alcançou os 70% que são tão desejáveis para afetar o ritmo de contágio da doença. Professora, aqui no Rio Grande do Norte, a gente sempre vem mostrando isso, o governo agora com o novo decreto, novas medidas. Inclusive, a gente colheu essa informação durante a coletiva, eu participei da coletiva de imprensa que aconteceu na escola de governo, a última coletiva que foi feita, eles divulgaram para a gente uma taxa de isolamento de 49%, 49,9% segundo a Secretaria de Saúde. Isso depois do decreto do governo, que chegou até a 39%, melhorou um pouco, mas ainda esse dado não é o ideal, Não é o ideal, a gente ainda está muito longe. Chama atenção que no dia 5/6, na última sexta-feira, o índice de isolamento social, segundo dados da Inloco, chegou a 35% na média do estado e por volta de 36% para Natal. A gente só tinha alcançado esse valor no período pós-pandemia, lá no início, em 18 de março. Então, a gente está vendo nas ruas, pela movimentação, que as pessoas estão relaxando e ainda mais. Então, esperava-se que, após esse endurecimento desse decreto, que o isolamento social aumentasse, e que não se reduzisse. Ele aumentar no domingo, a gente tem outros fatores, no domingo espera-se que as pessoas fiquem mais em suas casas, mas ao longo da semana o que a gente quer ver é um aumento substantivo, sair da casa dos 40%, que tem sido mais ou menos uma constância, tanto para o Rio Grande do Norte, na sua média, como também para municípios como Natal e Parnamirim. Professora, e esse número ainda não é o ideal, é claro, nós recebemos essa informação da CESAP. E se persistir, de certa forma, mesmo com as medidas, as pessoas saindo, o que nós podemos ter aí em breve? É o agravamento de um quadro que já está posto. Então, nas últimas semanas, a gente tem visto, aqui nos noticiários, um quase esgotamento dos leitos de UTI, da rede pública de saúde, dos hospitais particulares. Então, não é só uma questão da rede pública de saúde, a gente tem que pensar que está assim, alcançando todas as classes. E o que a gente pode esperar, se continuar nesse ritmo, vai ser uma pior desse quadro. Ninguém quer procurar um atendimento e não ter um serviço adequado, Naqueles casos mais graves, imagina chegar e não ter um respirador. Então, as pessoas têm que se conscientizarem que é algo que vai afetar todos nós, não tem exceção. Então, o que a gente pode esperar, se as pessoas e se o poder público também não agir de maneira mais firme, infelizmente a gente pode repetir aquelas cenas que a gente viu no mês de abril para a Itália, nos Estados Unidos, ou mesmo dentro do Brasil,
E segundo o gestor lá da cidade, o prefeito, diz que nenhum caso mais foi registrado. E mais 3 municípios também aderiram a essa medida. O que dizer do lockdown? É algo que pode resolver mesmo? Bom, as autoridades têm que avaliar, e é bem importante, né, que no caso de municípios grandes como Natal, e que abarcam uma maior diversidade, né, tanto de condições socioeconômicas, o lockdown, ele pode mesmo, né, é uma medida extrema, né, tem um custo para todos, né, então você tem uma restrição na mobilidade, e é muito importante que, optando pelo lockdown, que se faça também medidas junto com a assistência social, né, então identificar aqueles indivíduos mais vulneráveis, identificar aquelas áreas, né, em que pode ser mais prejudicada com o fechamento geral, e aí eu estou dizendo da Zona Norte, da Zona Oeste, né? Então, optar por um lockdown é uma medida extrema, né, mas que pode ser necessária se a gente continuar neste ritmo, né, em que nós estamos, com um aumento aí acelerado do número de casos, e que seja um trabalho, né, optando pelo lockdown, que seja algo bem pensado, bem delineado, né, e que leve em consideração a grande diversidade que nós temos dentro dos municípios, pensando nos municípios maiores, né, ou até mesmo do nosso estado, né? Professora Luciana Lima, professora de Demografia da UFRN, muito obrigado pela participação aqui no Notícias da Manhã e desejo para a senhora um excelente dia. Obrigada para você também, Análise. Tchau, tchau.